Olá, bem-vindos a mais um podcast Velha Guarda, o programa das quintas-feiras na TSF Madeira, conduzido por Cristina Costa e Silva e por mim, Marina Crate. Hoje temos em estúdio José Lino Tranquada Gomes, advogado e político com um longo currículo profissional e académico, tendo-se destacado como deputado do PSD na Assembleia Regional entre 1988 e 2015, altura em que foi eleito presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, cargo que ocupou até 2019, ano em que foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As lides políticas seguem desde então em segundo plano, sendo o escritório de advocacia o que mais o ocupa. Mas o seu nome voltou às páginas dos jornais quando no ano passado foi apontado como sucessor de consenso para a substituição de Miguel Albuquerque. Tranquada Gomes, obrigada por estar aqui conosco. Bem-vindo ao Velha Guarda. A primeira pergunta não poderia deixar de ser política, apesar de estar um bocado afastado. Como é que vê neste momento toda a situação que se vive aqui na Madeira? Em primeiro lugar, bom dia e agradecer o convite para estar aqui convosco. A situação política regional é preocupante. Há uma indefinição, uma instabilidade que ameaça ser crónica. Os partidos não têm sido capazes de mobilizar o eleitorado. Assistimos atualmente, porque está numa fase já de campanha eleitoral, a uma venda de, perdoem-me a expressão, de bacalhau a pataco, e isso retira credibilidade aos partidos. Depois, portanto, há uma crise institucional que já vem de algum tempo esta parte. Essa crise institucional está ligada à falta de credibilidade de alguns agentes políticos e, quando assim é, a população fica dividida, fica indecisa. A pergunta que mais me fazem na rua é: e agora, doutor, em quem é que vamos votar? E isto Exatamente. revela esta indefinição que as pessoas cada vez menos se revêem na política e as instituições políticas, quando começam a dar sinais desta instabilidade, é o pior que pode haver para uma sociedade. Porque a política é importante. E se nós não fizermos política, alguns vão fazer por nós. E Exatamente. cabe aos agentes políticos, àqueles que têm a responsabilidade de conduzir os destinos da região, apontar caminhos e, sobretudo, motivar as pessoas. E essa motivação, no meu entendimento, tem sempre como parâmetro a credibilidade. E a crise que a Madeira atravessa é uma crise de falta de credibilidade dos agentes políticos, da responsabilidade dos agentes políticos e de alguma comunicação social que não tem sabido ser um fator de normalização. A crítica positiva só ajuda as decisões dos políticos. E não podemos deixar os políticos em rédea solta, sem o controle do poder da comunicação social ou do poder judicial, porque quando as instituições ficam prisioneiras de pessoas que não têm capacidade, que não têm motivação, que não têm poder para concretizar as promessas, estamos todos metidos num grande sarilho. E penso que aqui na nossa região temos esse problema crónico, que está-se a tornar crónico, e que tem de ser ultrapassado. Não é o facto de haver 17 partidos, não sei quantas coligações, que resolve o problema. O que resolverá o problema é que aqueles partidos que normalmente têm capacidade de serem liderantes têm que oferecer ao eleitorado soluções consistentes e credíveis. E eu vejo isto com muita O preocupação. que é que lhes falta? Quando a oposição não conseguiu aglutinar, não consegue trazer, nesta altura da vida política da Madeira, não conseguem ganhar de alguma forma pontos, o que é que lhes está a faltar, na sua opinião? Esse é Qual é o precisamente grande o pecado da grande nossa problema da oposição? Madeira, é que a oposição até hoje não foi capaz, não obstante as debilidades e os Exatamente. constrangimentos que o Partido Social Democrata tem vindo a resistar, e isso vê-se pela perda consecutiva e consequente de eleitorado que tem vindo a ter, a oposição não foi capaz de capitalizar esse descontentamento. A mim faz-me confusão, porque o mérito É de o que mais se ouve na o rua. facto do PSD estar há tanto tempo na governação não é um mérito do É o PSD, demérito da é do mérito oposição. da oposição. Aí temos que ser francos. Agora, há aí um conjunto de pessoas que está a tentar ver como é que sai deste problema. Eu estou convicto que o resultado das eleições não poderá não ser tão igual àquele que se vive atualmente, e era bom que não fosse.
Era bom que não fosse, porque se não houver uma solução de governo clara, o que vai haver é mais um período de um ano e tal de instabilidade, porque temos aquelas questões Mas não pode haver eleições daqui a um das ano. limitações. E estar outra vez sem orçamento, estar outra vez sem liderança consistente, estar outra vez sujeito a moves e a crise e a mini-crise de partidos da oposição é complicado. Mas a oposição tem aqui uma tarefa fundamental, tem de oferecer se quiser ter o poder, e às vezes parece que não quer, que é mais grave. Que isso é grave. É que a oposição parece que queira meia dúzia de lugares no Parlamento e o problema está resolvido para eles. Não quer, Meia dúzia de lugares no Parlamento ou o lugar de Presidente da Assembleia? isso é outra Isso é questão, outra, isso é outra questão. Há um Porquê? outro partido, ou pelo menos um partido que pensa assim, e já que refere essa situação, eu quero lhe dizer o seguinte: essa imposição do tal lugar de Presidente da Assembleia não foi uma imposição do CDS. Quem exigia o lugar de Presidente da Assembleia Foi o foi deputado. o deputado, o Sr. José Manuel Rodrigues, e não foi o CDS. Isso eu vivi, como sabem, E tu foste a essa vítima? altura. Foi uma vítima que até me deu jeito cá para nós, porque assim voltei à advocacia mais cedo e não ia fazer o mandato inteiro, o segundo mandato, era só metade, e disse isso à pessoa em questão, mas não Não foi demoveu. suficiente. Só que, e as pessoas têm que saber disto, não foi o CDS. Aliás, há pouco tempo atrás, uma deputada do CDS, salvo erro, a Sara Madalena, referia que também desta vez não tinha sido o CDS que tinha apostado que tinha exigido a presença da Assembleia. Não Atenção. obstante, continua a andar com o deputado em questão na Assembleia de braço dado. Sim, bem, Mas isso. isso é partido, não é? E reparem, curiosamente ou não, a partir desse momento em que se exige a presença da Assembleia, um partido que tinha dois deputados, dois, três Primeiro na mandato, altura, era e três. que vinha de uma derrota quase humilhante, que passaram de 8 ou 9 para 3. E nessa altura, eu julgo que o eleitorado começou a ter a percepção que o que interessava era o tacho. E essa falta de credibilidade também vem daí. E tivemos uma situação anómala que era um partido minoritário, altamente minoritário, a ter a presidência da Assembleia. E quando assim é, ou dois para amanhã, até pode haver um partido com um deputado, desde que seja o 24º, Exatamente. eu quero ser presidente da Assembleia. Sim, Portanto, sim. isto normalizou-se por baixo o cargo de presidente. E depois o presidente não pode fazer política partidária enquanto tal. O presidente tem uma série de poderes funcionais e não pode vincular posições partidárias. O presidente está acima dos partidos. E eu tive sempre essa preocupação. Quando fui presidente, e se verem os discursos e as minhas intervenções, eu nunca defendi posições do Partido Social Democrata. Defendi posições maioritárias na Assembleia, certo, mas sempre com o cuidado de dizer que eram posições da Assembleia. Nunca vinculei como se fossem do meu partido. Hoje em dia não é assim. Eu não consigo entender como é que um líder partidário pode ser simultaneamente presidente da Assembleia. Noutros países eu não vejo isso, por exemplo, amanhã não passava, de maneira nenhuma, não pode, Não, porque não é um árbitro, deixa de ser um árbitro. não há Não há imparcialidade. imparcialidade, é sempre muito difícil Não pode mandar calar os desvincular-se deputados do seu do partido, seu não próprio é? partido. Sim, mas enfim, E a percepção. Aliás, vamos então falar de percepção. Percepção de corrupção. Ainda ontem saíram os novos dados do Barómetro da Europa para a percepção de corrupção. Portugal voltou a cair. Ah, os portugueses cada vez mais têm a imagem de que há corrupção instituída e instalada no país. sim, isso E é aqui grave. na Madeira é este neste momento. Isso é grave porque as pessoas não podem se habituar a conviver politicamente com a corrupção. Bem, Exatamente. sei que nós temos também que ter o cuidado as pessoas são inocentes até uma sentença transitada que os condene. Mas também esta presunção de inocência não pode ser uma lavandaria para tudo. Exatamente. Politicamente, eu costumo dizer que os políticos têm uma responsabilidade acrescida, porque têm que ser pessoas com valores, com ética, e, portanto, aquilo que num cidadão normal seria, digamos assim, aceitável,
Num político, não. Até porque eles é que fazem as legislações contra a corrupção, Sim. que é Como uma é que coisa que deveria ser, não faz é? confusão. Mas eu julgo que a questão até não pode ser vista só como uma questão da legalidade. A ética não é lei. Muitas vezes cumpre-se a lei e não temos a ética. É O- outra, é outra, É outra coisa. é outra E, coisa. e eu sempre procurei defender que a política tem que ter ética, Mas tem que fazem-se ter ou valores. não leis à medida. Isso é outra Os questão. homens bons, não? Mas Mas a aquele partir de conceito, depois. um homem bom, uma pessoa boa, Mas isso aí com leva-nos para outro caráter. campo de análise. O que eu quero aqui enfatizar é que muitas vezes cumprimos a lei, mas não cumprimos com a ética e com a moral. E a política tem que ter Falta ética. cada vez mais ética e E, moral na nossa e política. essa ética, quando falta, gera situações como aquela que vivemos atualmente. Toda a gente fala contra, até já estamos quase a normalizar tudo Ouve-se isto. frases do género, são todos corruptos de E é, qualquer maneira, são todos. Isto não pode ser. é que depois vêm os populismos, E a vem a reboque disto abstenção, tudo, e a e vem a abstenção, abstenção, o que desinteresse será, permanente. receio as próximas eleições, Eh, o nível de abstenção, É a possível, percepção que tem é que é vai possível, aumentar. é possível, é possível. E Que as já pessoas era não se grande. reveem nisto. E já como revolta, dizem eu não vou votar e Sim, vou votar para mas era quê? bom que É votassem, importante que porque Por causa dos votem. benefícios que a abstenção traz aos partidos mais baixo, votados. sim, sim, Exatamente. é evidente. Mas repare, eu não sei como é que vai ser conduzida a campanha eleitoral. O que eu sei é que tem que haver um incremento na motivação do eleitorado. Temos que proceder a escolhas e quando se escolhe de todos o melhor, de todos os maus o melhor, é mau sinal. É sinal que não há de facto alternativa. Diz-me uma coisa, como é que tu vês o facto de, na tua altura da Assembleia, haver 70% de juristas no Parlamento e neste momento não ultrapassar os 5%? Quem faz as listas dos partidos devia ter em atenção esse facto. Um jurista é sempre importante Mas no 5% Parlamento. É a de casa um dos Parlamento reis. tem que ser A jurista. mim choca-me como é que, apesar de haver poucos juristas, como é que se deu tanto pontapé no regimento como ultimamente. Gravíssimo. Muito grave. Esta questão da moção de censura é um atropelo fenomenal. É que é ao regimento, é à lei, à ética e ao bom senso. Como é que entra uma moção de censura no Parlamento, que é para ser discutido, diz o regimento, logo nos 8 dias seguintes ao erro. E esse prazo é feito para as pessoas, para os senhores deputados, analisarem a questão, Tinham porque que está em ter o causa governo. uma cadeia eminente do governo. Claro. Exatamente. Não Tinham que é? ter tempo para analisar. E depois passaram aquilo para depois do orçamento. Isto é tudo. Ninguém conseguiu perceber. Mas isto é tudo brincadeira. Bem, mas brincadeira de mau gosto. Porque tem interferência depois na tal credibilidade das instituições. Uma Assembleia que faz uma coisa destas é aberrante. Como é aberrante, por exemplo, eleger um Presidente do Parlamento numa terceira votação no mesmo dia. Porque o regimento diz que faz duas votações. Se não encontrar um vencedor, passa para outra sessão, até para darem a hipótese de aparecer outro candidato. Mas fazem tudo atacado. E isto aqui, Acha que é ignorância, falta, no fundo, a tal falta é de conhecimento ignorância. jurídico ou Eu não sei. alguma Eu maldade? não sei se é ignorância. Eu sei é que se as pessoas, os senhores deputados estivessem mais atentos, O regimento está No ali a valer, mínimo. não é? era manifesto que não se podia fazer. Portanto, há aqui ilegalidades. Bem, sei que podemos dizer assim, bem, um regimento não é uma lei. Mas é, Mas mas são as é, linhas Mas, guias. atenção, e há normatividade num regimento, tanto que ele já foi sindicado em termos de Tribunal Constitucional. Portanto, o regimento é uma lei interna, da organização interna, mas os Mas senhores tem de ser deputados, em respeitado, primeiro lugar, não têm é? que tem que respeitar. respeitar. Mas Quando repare, não se respeita o regimento, o que é que se vai O que é que se vai respeitar, respeitar? não é? mas isto é um dos exemplos, e eu não estou, hoje em dia, não ocupo o meu tempo com a política, só de vez em quando é que presto atenção a uma coisa ou outra. Mas a mim preocupa-me quando vejo uma Assembleia cometer ilegalidades destas. Se está de alguma forma desencantado com a política. Eu estou desencantado com a política como se faz atualmente. E repare, eu saí em 2019, podia ter continuado na Uhum. política, porque não era necessário Sim, não. continuar como Presidente da Assembleia. Tive convites para vários cargos, mas não aceitei, primeiro porque tinha a minha vida profissional e eu nunca, durante a minha vida política, desde que iniciei funções de deputado em 1988,
quis só a minha vida, só o exercício da minha vida, das funções políticas. Eu tinha sempre o meu escritório, porque era A aí que advocacia eu funcionou. sabia que se alguma coisa corresse mal na política, eu tinha o meu ganha-pão assegurado. Claro. E tive convites para desempenhar cargos executivos e nunca aceitei. Falou-se na altura na empresa de eletricidade. Outros para além desse. Outros. Mas, Não podes mas perguntar, Cristina. ficou a sensação de que se estava a tentar fazer uma compra, uma compensação, Uma compensação. porque ia Porque, ser outra vez, porque ia haver um deputado do CDS que era minoritário a mandar nos outros 47. repare, eu julgo que na altura eh, as pessoas que mandavam no partido pensaram, bem, se nós porque a questão que estava colocada na altura era ou dávamos o lugar de Presidente da Assembleia ou íamos para a oposição. E Então, quando colocaram a questão, eu disse, eu já não estou aqui, já fui. Nem queria ser o responsável Não, é por claro, não, fazer essa. repare, Claro. se eu ficasse na vale PSD, Assembleia, se eu oposição, ficasse na ia ser. Assembleia na Não ia ser altura, presidente, ia ser vice-presidente mas da é que se eu oposição. ficasse na Assembleia na altura, não havia presidente da Assembleia como houve, porque eu estaria a votar contra. Nunca chegámos aos 24. Pois não. Só que eu disse ao líder do partido, essa questão nem sequer se coloca. Eu já não estou aqui, já fui. E, portanto, Deixar a porta aberta e claro, estar. isto não. Aconteceu há 27 anos de política. Houve um decréscimo da qualidade dos deputados, sim, já se sabe que sim. Mas o que é que no fundo, se leva de 27 anos de política? Olha, eu enquanto fiz política e nunca fiz em full time, como vos disse, e Uhum. nunca quis também desempenhar cargos executivos, porque isso implicaria deixar a minha vida de advogado. A política tem muita coisa boa. Quando nós sentimos que realizamos alguma coisa em benefício dos outros, em benefício da E região, a bandeira tem quando alguma coisa a estamos, mostrar. quando estamos motivados, são lutas que vale a pena travar. E o Dr. Aleixo ensinou-nos isso. Ah, Agora, o que eu vejo é que aquela política autonomista, ah, combativa, ficou posta de lado e hoje em dia só se preocupa com as questões dos lugares. Tachos e taxinhos. Isto é tudo muito Deixou-se um pouco, residual. perdeu-se a convicção, Perdeu-se um pouco a convicção, exatamente. O discurso autonomista tornou-se mais desapareceu, se egoísta. vocês Exato, repararem. Ninguém fala de autonomia hoje em dia. é verdade. E faz Depois, 50 anos para o ano. depois há menos transparência, apesar de haver mais mecanismos de fiscalização. Os jornalistas Estamos têm aqui aqui. também alguma corresponsabilidade. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando eu era presidente, nós instituímos uma comissão de reforma do sistema político. Cheia de boas intenções, rever o regimento, porque era necessário, de facto, eliminar disfuncionalidades que vinham do passado. Uh, Fizemos a revisão do regimento, tínhamos a lei das finanças regionais, revisão do estatuto, disto e daquilo. Tem ali uma panóplia de assuntos que eram considerados prioritários para a ação política imediata. Até hoje, o que se fez foi só a revisão do regimento. Em E 10 foi, anos, quase. e foi na minha presença que se fez isso. De resto, mais nada. E se estiverem a ler os programas dos partidos, vão encontrar outra vez revisão do sistema político, revisão da lei das finanças regionais, revisão do estatuto, questões de transparência e incompatibilidades. E eu sou contra essas incompatibilidades que andam a falar. Uma coisa é a seriedade. Nós temos que escolher são as pessoas de bem para a política, como antigamente se Passou a segundo fazia. plano, terceiro plano. Pode haver mil e uma leis, transparência, mas se a pessoa não é uma pessoa eticamente responsável, moralmente acima de qualquer suspeita, pode perfeitamente, através de outros mecanismos associados, ser corrupta. Exatamente. Esta questão da denúncia anónima. Tudo é denúncia anónima, mas não é bem assim. Não se pode chegar a um caso como os que nós temos tido só com denúncia anónima, se não tiver fundamento. Isso é mais Isto é uma, uma desculpa. isso é uma agenda, enfim, está-se a tentar generalizar a ideia de que isto é só denúncias anónimas, E que nada tem fundamento.
é assim, porque o Ministério Público recebe milhares de denúncias anónimas Exatamente, porque é que e só investiga como é que se aquelas fazem que casos de têm 500 e algum. 800 páginas com denúncia anónima? É evidente. Portanto, isto não é assim, é uma maneira de fazer política, é dizer que, bem, isto é tudo na base das denúncias anónimas, que inconsequentes, que estão em causa revangismos ou questões políticas. Mas o Ministério Público não investiga uma denúncia anónima se não haver, Se se há não houver, indícios. Não, e exatamente. mais do que isso, o Tribunal da Relação não valida uma decisão de um juiz de primeira instância ao longo de 300 e tal páginas se não houver fortes indícios, não é? Sim, são indícios e há presunção de inocência. O que eu acho é que a presunção de inocência para um político tem de ser vista num plano diferente do cidadão normal. Desculpem os meus amigos políticos, mas tem que ser assim. Ainda tens Exatamente. amigos políticos? Eu tenho. Tenho amigos É uma políticos boa pergunta. e repare, eu deixei amigos na política e isso ah, continuo a comungar das minhas ideias políticas, sou militante do meu partido, pago as cotas, não concordo com tudo o que é feito, mas, como dizíamos há pouco, a oposição tem o dever de apresentar alternativa. Tem de demonstrar que é melhor, tem melhores soluções que o PSD. O PSD já vimos que sozinho não vai dar. Vai precisar de uma bengala ou duas. O CDS diz que dá para todos. É que se precisar de duas. Dá para todos. O Chega, isto está muito Mas o confuso. CDS terá votos suficientes para eleger mais do que um Para deputado. Eu não sei da maneira como estão a prometer que dão tudo a todos. Se calhar um eleitor menos informado, capaz de votar. Ao Mas o ter menos dúvidas quanto informado ao também é o que não vê PSD, televisão, por isso. Mas Ainda lê jornais. aparece sempre nos jornais. Eu sou contra esta história esta maneira, aliás, de fazer campanha eleitoral, que é prometer tudo a todos. E acho que devia haver, da parte da comunicação social, um escrutínio escrutínio. muito grande e eficaz sobre estas propostas. É preciso quantificar, quantificar estas medidas. Porque as pessoas, quando vão votar, se pensarem assim, este prometeu isto, aquele prometeu aquilo, vou votar no que Mais, mais me mais toca. convém, É. não é? Agora, se as pessoas souberem, esta medida vai custar não sei quantos milhões. Portanto, não é Aquela vai. possível, não E é depois vamos tentar execuível. fazer um exercício, um orçamento deste conjunto. Nós precisamos de mais de X milhões para o orçamento. Portanto, não Onde é que seria vamos buscar? possível, exatamente. Onde é que vamos buscar? Vai ter que tirar do outro sítio. Mas é assim que se tem que fazer Ou seja, política. promessas que nunca são tipo, Claro, não mas é vão. assim que se tem que fazer política, quantificar as medidas, estão só a dizer que vai fazer isto e vai fazer aquilo. Não. É mais, qualquer um de Isso é nós. Mas mais o populismo. escrutínio da comunicação social não seria importante também haver um escrutínio de alguém superior ao Parlamento, ou ao Governo, neste caso, que que levasse adiante uma Esse espécie de tipo, punição, de eu acho que tem que ser castigo. mesmo eh, jornalismo. não, Não, porque. poderia haver uma comissão Exatamente, que se encarregaria de quantificar as medidas dos partidos. exatamente. Mas os partidos não querem isso. Não é Claro as que não, não medidas se dos partidos, as interessa. medidas do governo. Mas as medidas do governo, já há, a nível do continente, por exemplo, há aquela comissão que acompanha as obras, as políticas públicas, já tem Sim. um trabalho ali importante. O que eu digo é o seguinte: os partidos deviam ter a responsabilidade, quando apresentassem medidas, de quantificar para que o cidadão eleitor soubesse quanto é que isto Que é vai custar. possível fazer aquilo Porque que não está é a possível prometer. dar tudo a todos ao mesmo tempo. Mas a continuar assim, vamos aos extremismos e aos populismos. Claro, mas os populismos medram é nestas situações. Exatamente. No E depois não se, descontentamento e na e promessa. depois não se queixem. Exatamente. E estes últimos casos do deputado do Chega, do deputados do PSD, do Tutti Frutti, do outro das malas, isto é de uma descredibilização enorme. É que já se cai no ridículo e as pessoas começam a Enorme. afastar-se, sobretudo os jovens. Sim. O que se tem notado muito é a captação do público jovem, dos eleitores jovens, é cada vez mais fraca. Isto até na Sim. Europa. Como é Sim. que vê neste momento a Europa, América, já agora vamos um bocadinho mais Isto, longe. Como é que tudo isto neste passa por momento, ti? nós estamos a assistir a uma tentativa do Presidente dos Estados Unidos de tornar a América o grande player, ainda maior, mundial, e, portanto, a jogar em todos os tabuleiros da política internacional. Mas aquilo que
pelo menos que me é dado ver, é que no presente dos Estados Unidos tudo é uma questão de comércio. É política económica. Não devia haver. As relações entre os países não são só comerciais. Não é só. Temos que ver para além disso. E dá-me a ideia que o presidente Trump quer redefinir a geografia, digamos, a política mundial a partir da perspectiva económica. Acho que, não, que esse caminho é muito curto, porque vai fazer com que os outros países também devolvam, digamos assim, na mesma moeda as exigências dos Estados Unidos. O comércio mundial que está globalizado pode começar a voltar para trás. Guerra económica, que é aquilo que nós estamos, Exatamente, pode voltar para já trás. está a começar. E eu penso que ninguém tem uma varinha mágica hoje para prever como é que isto vai acabar. E é possível prever o pensamento do Trump e do Elon Musk? Isso é quase, é mais difícil que adivinhar o euro-milhões. Nós estamos a ver que é uma questão também de tudo contabilizado, não deve haver. Só que os países não são geríveis assim. As relações internacionais não são geríveis só na base Menos a Europa do deve deve haver. permitir semelhante coisa, não é? A Europa deve unir-se mais do que nunca. A Europa deve se unir e não deve cair na tentação de deixar os Estados Unidos tomar a liderança em tudo. Porque a Exatamente. Europa hoje não tem exército, não tem forças armadas, não gasta, não investe na defesa, e se esta globalização for mudando, é necessário que a Europa também mude. Portanto, defende que a Europa deve ter o seu próprio armamento, A a sua Europa própria, tem de investir, porque mais na quando defesa. o presidente dos Estados Unidos quer comprar a Groenlândia, quer comprar isto, quer comprar aquilo, Quer comprar os Vai Açores. para comprar os Açores. se nós não tivermos meios de defesa, como é que vamos reagir? Como é que nós vamos? É porque, claro que há muito o conceito, nós queremos paz, mas como é que como é que eu vou abanar a bandeira branquinha e à frente de um canhão, não é? De um canhão russo. O mundo antes Portanto, era bipolar, agora é tripolar, digamos assim. Temos a China, os Estados Unidos e a Rússia, todos eles com expansões, com ideias expansionistas. E a Europa está, a velha Europa, apesar da Europa crescer em termos de união económica sim, e alguma união política, chamamos monetária principalmente, o que é facto é que não consegue ter dimensão para ombrear com a China, os Estados Unidos e com a Rússia. E sobretudo tudo isto é com a complicado. Rússia, a Europa, nós temos a Europa, mas temos os países de leste, que agora fazem parte da Europa, e que claramente, já se sabia noutros países, como por exemplo a Alemanha, que é mais próxima, que são muito mais pró-russos do que se imagina. Sim, há alguns países ali. E já se sabe até quais são, mas é perigosíssimo depois, Sim. quando se quer uma Europa unida. Apesar de tudo, a Europa, nesse aspecto da coesão, tem andado relativamente bem. O problema da Europa é não ter poder suficiente para ombrear com a China, Estes com os Estados três. Unidos e para não falar do Japão, que também é um player O importante. melhor é lamentar aquilo que não se fez atrás, porque não se deu muita importância à defesa nunca, e sempre se achou que 2% até era muito bom. E porquê? Porque os Estados Unidos é que investiu na NATO, principalmente. Se nós tomamos conta, nós Sim, cuidamos. nós cuidamos. Comprem as nossas Mas armas e nós um cuidamos ataca, de vocês. ataca todos, eles Sim. também sabem disso. Sim, mas isso Portanto, cada vez é mais papel do que propriamente a convicção. Convicção. por falar em convicção, há aí uma convicção muito forte, houve sempre desde os 18 anos até sei lá quando, que eu já nem me lembro, que tinha que usar bigode. Aos 18 anos. Eu usei bigode aos 18 anos e só o tirei muito mais tarde, Há uns 10 anos atrás, há uns talvez. 10 anos atrás, talvez. Portanto, dos 18 aos 56, por aí. Sim, tanto quando eu cortei o bigode, o meu filho disse, Tens uma nova imagem, ficou pai. admirado. Que eu fiquei muito parecido com o meu irmão o mais novo. E ele então achava, parece o tio Ricardo. Ficou escandalizado com aquilo. Será que o tio Ricardo não devia ser nada de se deitar fora? Estou a brincar. Vaidoso. Não, Não. não. Há quem diga que sou, mas não. É Cuidar só de si. confiante, é só confiante. Cuidar de si, Confiante, da sim. saúde, pratica desporto. Sim, ainda pratico desporto. Agora estou a pensar de dedicar mais à natação.
porque cheguei à Não há conclusão impacto, que é um desporto que não tem problemas não há de Mais contraindicações. aconselhados, mesmo quando se tem problemas de lesões. coluna, por exemplo. Nadar não faz mal. Não tem. O Lido faz umas aulas de hidroginástica para velhinhas, como se costuma dizer, 2 vezes Olha, por semana, maravilhosa. olha, tenho que dizer que Tem uma quase vez 200 pessoas dentro da Uma piscina. vez fui uma dessas sessões de ginástica para velhinhas, porque a minha mãe com 83 faz parte do grupo, e não tardou muito, encostei-me à parede e deixei as velhinhas dançarem, porque A resistência. que pedalada, Elas desculpem têm a muita expressão. resistência, têm. Fiquei envergonhada, nunca Mas é mais lá assim que pus se deve pés. envelhecer. Exatamente. Voltando à juventude, houve muitas namoradas ou foi só a Anabela? Houve alguns. Antes do bigode, depois do bigode. Durante, Durante. Então, também queres saber mais que bigode, ser. Antes e durante. Antes e durante. Mas mas é porque eu lembro-me que era uma coisa rara, não é? O Tranquado assumiu uma posição de usar bigode quando nem as pessoas não usavam bigode. Era Não pior, a era, barba era pior. Sim, a barba nunca usei. nunca Não. usou barba. Ah, nunca, Não. nunca me deu para isso. Mas o bigode era muito bem tratado. Tinha muito Tu orgulho do seu andavas a bigode. observar, Eu fiz parlamento, lamentavelmente, eu fiz fizeste muitos anos parlamento durante 1 ano ou 2. Eu dizia sempre que aquilo era uma coisa parlamentar. E a verdade é que ele não era parlamentar, era não, o parlamentar. bigode, tu dizes o para, Porque, não era o bigode, era não, era mesmo o parlamento. Nessa altura, a sessão. Mas como a sessão é muito cheia, tu tens muito tempo a observar pessoas e observas as carecas do Santo António, estás sentado no lugar de jornalistas e pensas que há pessoas que têm o cabelo na cabeça todo e afinal têm carecas de Santo António, vês quem é que Já começa estava. a me a ter. Também, mas aos 66 anos é muito bom estar a começar só. projetos, sonhos, ficou muita coisa por fazer ainda. Não, sabe que eu vivi muito intensamente a minha vida política e profissional. E sou um homem hoje satisfeito com aquilo que fiz. Não mudaria nada se pudesse voltar atrás. Uma coisa ou outra, mas olha, eu venho de famílias humildes. O pai era tocador de órgão na igreja de Santo António, era muito querido no CTT onde trabalhava, o senhor Germano, que eu conheci desde pequena, e, e era uma pessoa extremamente afável, carinhosa. Portanto, há ali uma linha que se segue. O meu pai era um cavalheiro. Era. E tocou órgão em muitas igrejas da Madeira, não foi só Eu, Santo eu E o só, irmão eu de só vi em Duarte, Santo O António. Duarte Duarte. também, a Sílvia. Eu só toquei, mas arranhei mais do que toquei Não, viola. eu não Quantos tenho filhos ideia eram? musical. Não, nós éramos 7. Um, e nesse aspecto, portanto, tive uma infância feliz. Feliz. Uma adolescência também feliz. Fui estudar, dava-me sempre bem com os estudos, portanto também não foi problema. E depois tive a sorte, quando me formei, de encontrar pessoas que apostaram em mim. Não foi Isso é bom, só isso é importante. o mérito que eu tive na vida e a felicidade que fui capaz de usufruir, não foi só o mérito do meu trabalho, ou do esforço. Foi pessoas que apostaram em mim. E são vivas essas pessoas? Não, infelizmente, a maior parte já faleceu. Mas deixaram Mas posso-vos dizer o seguinte: eu, quando acabei a faculdade, como fui bolseiro do governo, tive que vir trabalhar para a região. Estava 1 ano no governo, ia fazer estágio ao mesmo tempo. Era técnico da Direção Regional do Trabalho. O seu pai mas, Minha mãe também. também. Aos 2 lados. E ao fim do primeiro ano, chegou-me um convite para sair, para ir para a Caixa Económica, como jurista. E fui falar com o senhor secretário regional e ele disse-me: mas eu não quero que você saia. Não, eh, vou-lhe dar um cargo aqui dentro para ver se eu convenço a ficar. E deu-me diretor chefe de divisão da Direção Regional de Trabalho. Era a letra C e eu tinha 1 ano de casa da função pública. Na Rua de Jangar, não era? Exatamente. E mais, eu estava inscrito para as casas de função, na altura, da Nazaré. Já tinha casado, casei no ano que acabei o curso, e depois comecei a pensar, isto, ficar aqui no governo, já tinha a vida resolvida. Sim. Falei com a minha mulher, estava a vir na casa do meu sogro, e eu disse, tenho este convite para a Caixa Económica, tenho estas
estas, eh, estas propostas para o governo também, mas eu queria era mesmo sair, porque eu acho que na privada vou ter mais Chica sucesso. Branco e o Jorge de Matos, administrador. Exatamente. A minha memória continua a não falhar. E eu fui à Caixa Económica e disse: se a Caixa me der as condições do governo menos a casa, as condições de remuneração, eu venho para cá. E eles disseram: sim, senhor, nós pagamos. E depois vinha saber, quando eu fui anunciar ao governo que vinha para a Caixa, vinha saber que tinha sido também sondado, que a empresa de eletricidade tinha sondado o governo para eu ir para lá, como jurista. Portanto, na Caixa Económica, acabei o estágio, uh, e o Henrique Abrantes, um ano depois de eu estar lá, vocês recordam-se que na altura a Caixa Económica estava um pouco numa situação Sim, muito difícil. sim, E estávamos a começar o processo para transformar a Caixa num banco comercial, que foi o Banif. E o Henrique Abrantes, eu tinha 26, 27, por aí, Era um grande desafio. convidou-me para integrar o gabinete de promoção a banco. O Dr. Rebelo Quintal é que era o líder da parte jurídica. E então eu fui o assistente do Dr. Rebelo Quintal. E depois passamos. Entretanto, como queria advogar também, negociei um contrato de trabalho em tempo parcial. De manhã ia para a Caixa, ia para a Caixa Económica, e à tarde já ia para um bom escritório. Porque, entretanto, um cliente arranjou Estamos em meados dos anos 80, não? Sim, 80 e na parte final, De 88, 89. 88, 89, por aí. Portanto, tinha esse contrato a tempo parcial e já comecei a advogar. E na Caixa havia pessoas que tinham problemas jurídicos que iam falando e tal, e eu ia resolvendo alguns. eh, e disse: "Epá, eu vou apostar na advocacia." Entretanto, já tinha passado para banco e eu era assessor do Conselho de Administração do Banif. Que já tinha Com o Horácio Roque e o Exatamente. Berardo. E o Horácio Roque e o Berardo estavam a apostar também em mim e foram muito simpáticos comigo, em termos até de remuneração, de prémios. Não tenho razão de queixa deles. A certa altura, o presidente do banco quer ter uma reunião comigo. Ele diz assim: olha, o senhor é o funcionário mais caro na brincadeira que nós temos aqui, só trabalha de manhã, tem estas condições todas, nós precisamos de alguém a tempo inteiro, o senhor tem que vir para cá a tempo inteiro. E foi aí que tu disseste, fui, E eu já disse: fui. não. Não, ele disse: então o que é que propõe? Eu disse: eu vou para o meu escritório. E tinha um empréstimo bancário lá, no chamado nivelamento bancário, que era um empréstimo bonificado em função da circunstância de nós sermos trabalhadores do banco. E o presidente disse: olha, nós assumimos isso. E, portanto, eu saí. E logo a seguir sou convidado pelos acionistas daquele que seria o primeiro projeto projeto privado de aviação, de transporte aéreo não regular, de voos charters, em Portugal, que foi a Aerocolumbus. E sou eu que faço a parte jurídica dessa empresa. Uma vida profissional interessantíssima. Interessantíssima. E logo a seguir sou convidado para deputado. E a partir daí, Portanto, foi mais a vida política até mas sair se essas pessoas não apostassem em mim, se calhar a vida teria sido outra. Deste desencantamento com a política, extrapolando isto para nível nacional, como é que vê tantos candidatos e tantas candidatas que nunca ninguém ouviu falar a Presidente da República? O lugar é assim tão apetecido. É um lugar de muita responsabilidade. E nem todos. mais uma razão para se. Sim, nem todos. Toda a gente parece que quer ter o seu momento de glória da comunicação social, sem falar e tal. Muitos vão ficar pelo caminho. Mas, sim. Isto é como ouvi alguém dizer que este era o tempo de alguns dizerem que não querem, que é para não atrapalhar aqueles que querem e têm capacidade para ser, não é? Há uns que vão ter que sair da frente. O Almirante Gouveia Melo tem capacidade para ser. Eu sei que Eu você conheci o Almirante, falei com ele quando era presidente. É uma pessoa que merece todo o respeito e acho que tem capacidade. Agora,
Não estou a dizer com isto que vou apoiá-lo para Presidente da República. Tive uma boa relação, enquanto Presidente da Assembleia, com o Presidente Cavaco, como tive com o professor Marcelo. Uh, e acho que nem toda a gente tem capacidade para ser Presidente da República. Há uns que, enfim, são mais peões de brega de alguns para testar o mercado do que propriamente candidatos com credibilidade suficiente para serem eleitos. Eu julgo que isto vai ficar reduzido a 2 ou 3 no final. E as outras serão o deputado o líder do Chega, um do Marcos PSD e Mendes. O Chega tem que ir a jogo. para O validar Marcos quanto é Mendes que vale. vai. E o Almeida também vai, e depois vamos ver que da parte do Partido Socialista PS. vai ter que avançar alguém. Provavelmente o António José Seguro. Porque apesar de não ser consensual, não é? Mas isso Sim, também mas Marcos Mendes não foi. Mas, sim, Dentro sim. do exatamente. PSD. O problema dos consensos é isso. A grande vantagem de uma candidatura a Presidente da República é que não está sujeito aos partidos. Daí Gouveia, não é? Não é? Isso devia ser transportado para as assembleias e para as câmaras. Há quem diga que sim. Há quem diga que sim. Porque as pessoas não têm que estar ligadas a um partido para poder exercer um direito de cidadania, que no fundo é política. Porque esta coisa de dizerem que não se conhece pensamento político ao Almirante Gouveia Melo, também que se lhe É uma diga, forma as de colar pessoas têm sempre a pensamento política, político, exatamente. não tem que ser, Qualquer é pessoa um ato de tem cidadania. pensamento Pai, o político. pensamento político não é necessário um pensamento que se reduza Não tem que ser ao partido. Exatamente. Um pensamento político tem que ser um pensamento abrangente. Mas isso já é de alguma forma sempre esta mania que se tem de que tudo é partidário. Exatamente. E às vezes um bocado os jornalistas Um, continuam a dizer não se lhe conhece o pensamento sim. político. Um Presidente Mas da tens que República ter. não pode ter amarras partidárias. Que ele é superpartidário. O Presidente da República representa todos os É um portugueses. árbitro, outra vez voltamos E aqui. é um árbitro. É um árbitro. E não pode ser parcial. Que é o problema que nós temos com a Assembleia Regional. Outra pergunta seria a representação do representante da Assembleia da República, Representante da da República. República na Madeira. Esse cargo também ficará disponível e ouvi falar no seu nome. Ninguém sabe se ficará disponível. O senhor Pois. está lá ainda está vivo. Olha, eu tenho a máxima consideração por quem ocupa esse lugar. Sei que o meu nome de vez em quando é ventilado para isso, como foi ventilado o ano passado, ou acho que o ano Sim, passado. foi o ano passado. E eu passei um fim de semana muito desagradável À custa à disso. custa dessa notícia, porque havia jornalistas, todas os grandes pergunta. canais de televisão e da comunicação social em geral, a me perguntar, eu disse, mas eu não tenho nada a ver com isto, eu estou fora disto, não quero voltar à política, não. Mas dá o seu nome e tal, mas não quero saber quem é que lançou o meu nome, não estou Foi para disponível. queimar? Penso que não. Havia alguém Se calhar, não sei. estava interessado. Mas eu desmenti logo essa notícia. E desmentei também. Desmenti por isto. Eu não estou interessado. E, portanto, essa questão não se colocava. E Por agora? simplesmente. E agora também não estou interessado. Isso era aquilo que diziam dos deputados que não queriam. Não, eu não quero, mas convidaram-me. não é? Mas se me empurrarem. E não sei até que ponto é que o meu partido gostaria de uma solução que Madeirense. passasse por. Atenção. Sim. Ou Isto madeirense. foi só no meio jornalístico que eu. Concorda que tenha que ser um madeirense o representante da República? Ou que tenha que ser Tem um juiz? vantagens, tem vantagens. Tem vantagens. Aquele cargo é um cargo que pode ser utilizado de uma forma diferente daquela que o atual está Está a desempenhar. Atenção. Mas é um cargo que é mal visto. Não é pela população, é pelos partidos, porque acham que há ali um controle que o representante pode fazer que lhes é prejudicial. Eu não tenho estados de alma relativamente à figura do representante. Até acho que em determinadas situações é importante. Atenção, eu não vejo como uma figura colonial. Não, ele está ali a controlar a constitucionalidade, acima de tudo, dos diplomas regionais. Eu prefiro que seja um representante da República madeirense a fazer esse controle do que vir alguém de fora, ou então passar essas competências para o Presidente da República,
que por sua vez não vai querer se imiscuir nas guerras com as regiões e vai delegar em algum gabinete da assessoria dele o controle da legalidade. E essa gente, esses assessores, normalmente não têm a tal leitura Apto, mas de maneira política, E jurídica. sim, mas às vezes têm excesso de atenção jurídica e não têm a tal sensibilidade política que é preciso É ter. preciso ter. Portanto, quando se encontrar uma solução alternativa à do representante da República, temos que pensar qual é a melhor solução. E eu julgo que entre mandar as competências, transferir as competências para a Assembleia para o Presidente da República, é mau, porque o Presidente da República não as quer, e o Presidente da Assembleia Regional também não pode, porque ele é parte, se ele assina o diploma, depois não, obviamente não vai questionar a sua criticar o seu próprio legalidade, não é? diploma. Bem, este Presidente fez uma coisa esquisita a propósito da moção de censura, mas, enfim. Mas já Então, é um exemplo do que pode vir a acontecer claro, caso. tem Mas que não haver. era falta de experiência, porque ele estava lá desde 1900 e troca o posto também. Mas tem de haver imparcialidade no tratamento das questões ligadas à fiscalização da constitucionalidade dos diplomas regionais. A figura do representante não aquece nem arrefece, mas alguém, possivelmente quem vier a ser, pode usar o cargo de modo diferente. Eu acho que estou enganada, mas houve uma altura em que eu lembro-me de ter lido isso quando estava lá na parlamentar, que os diplomas iam ao representante, podem voltar à Assembleia Regional e quando voltam têm que ser Se for uma maioria dos homologados. terços, sim, sim. Portanto, no fundo, basta que dois terços votem a favor e o representante já não pode votar outra Já não vez, pode nem pode vetar. devolver. Às Portanto, vezes. questão de tempo. Às vezes são questões até protocolares que levam as pessoas, não, os dirigentes políticos a não querer a figura do representante, porque onde estiver o representante, ele tem o primeiro lugar como figura Um protocolar. protocolo, sim. E É isto faz verdade. comichão em alguns. A mim nunca me fez. Isto quando tem a ver com egos, Exato. é o grande problema, não é? Mas tem piada dessa de egos, porque há uns que acusam outros de só olharem para o ego, não sei o quê. Isso é que tem o maior ego. Alguns deles. Isso é Que é verdade. o que se. Nós temos que mudar de rumo. Então, e o nosso marítimo? Nosso que não é nosso. Ai, é verdade. O nosso marítimo, o meu marítimo, não tem tido uma época muito feliz, mas eu espero que agora esteja no caminho certo. Certo. Espero. A equipa melhorou. Estes reforços agora de janeiro vieram mudar a Sim, sim, sim. equipa. Outra dinâmica, o jogo está mais agressivo, a pressão é maior, jogamos mais pelas alas. Eu acho que a equipa vai ter bons Pelo menos resultados. ficar na segunda. Sim, 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 sim. O Numa futebol zona não aflitiva. olha, o futebol tem é muito imprevisível. O Nacional agora está na Primeira Liga. O ano passado, com uma equipa muito curta, conseguiu um campeonato fantástico, mas no ano anterior esteve à rasquinha para se manter na Segunda Liga. Pois. Portanto, O Tranquadé de Agosto não falha um jogo do Marítimo. eu às vezes falho, que se tiver alguma coisa mais importante, Ou se O estiver seu fora. domingo o mais importante não é ir à bola. eu por via de regra vou, mas se tiver algum compromisso familiar, assim, não vou. É porque há pessoas que priorizam o Marítimo. Repare, Mas eu quando é era mesmo. novo joguei no Marítimo, portanto tenho uma relação muito forte com o clube. Com a equipa. Agora que escolheram-me para presidente da Assembleia Geral, aceitei o convite, e acho que o projeto é interessante. Os resultados esportivos é que têm estado um pouco afastados, digamos assim, daquilo que seriam as expectativas iniciais. Às vezes a política devia ser como os treinadores de futebol. Não serve, rua vem é outro. Mas isso seria criar mais instabilidade, porque Pois que andaríamos sempre andaria sempre. de eleição em eleição. Mais do que ter 3 eleições num ano e meio, o que é que pode causar mais Mas instabilidade do que isto isso? a situação que vivemos é uma situação anormal, perfeitamente anormal. Que se pode prolongar caso os casos judiciais continuem a ser Sim, sim, investigados. nós Nós vamos estamos. a votos sem qualquer resultado ainda. Sim, sim, E é isso que causa. não, dificilmente poderemos vir a ter um governo para 4 anos. Porque o Ministério Público. Enquanto determinados processos judiciais não terminarem,
Tudo isto é muito Mas instável. poderá acontecer como o caso de Sócrates, que só chegou ao tribunal quase 11 anos depois. Pois, repare, Esperemos que não. nós, por via de regra, não podemos comprar tempo. E é aquilo que, à medida que vamos envelhecendo, vamos dando a noção, temos a noção disto. O tempo passa depressa e não podemos comprar, não é? Não há venda. Mas na justiça, compra-se o tempo. Adiam-se Com- decisões. Isto Prolongam-se os aqui. casos. Eu acho que é o único sítio onde se pode comprar tempo. Por falar em justiça e em comprar tempo, há muita gente que fala mais do que o tempo na Assembleia, que mandam calar e eles dizem é só mais esta frase e não acabam. Há alguma situação caricata na Assembleia, ao longo daqueles 4 anos? Isso só sucedeu com o senhor deputado, na altura, o José Manuel Coelho, que tinha a mania de falar para além do tempo. Mas desviavam do microfone e quando ele persistia, eu interrompia a sessão, íamos todos lá para fora e ele ficava sozinho a falar. Isso não é um desprestígio para a política? É. Mas não havia outra maneira de lidar com. Com pessoas assim? Sabe porquê? Porque o Presidente da Assembleia tem poderes funcionais e até tem algumas normas que lhe permitem chamar a polícia para o deputado de fora e tal. Só que essas normas já foram analisadas e conclui-se para a ilegalidade das mesmas. E o Presidente fica de mãos amarradas. A forma que tem mais eficaz é suspender os trabalhos. E à medida que for suspendendo, as pessoas vão ficando com a ideia de que aquele senhor deputado é que está a perturbar os trabalhos. E vai haver crítica sobre o procedimento do deputado, sobre a atuação. E o deputado Coelho, em parte, morreu assim. Morreu mesmo, porque hoje em dia já ninguém fala nele. Isso é verdade. Bom, Diz aí. mas não era fácil no princípio lidar, porque ele era muito imprevisível. Nem os colegas de bancada conseguiam muitas vezes demovê-lo. Epá, isso é muito complicado. Eu acredito que muitas vezes deve passar pela cabeça desligar aquilo tudo e ir para casa, porque começa uma pachorrada geral. Sim, mas ao mesmo tempo era um desafio, porque eu, como presidente, tenho que manter o Parlamento a funcionar. E tinha que dignificar o Parlamento. Uh, Claro que o deputado Coelho não ajudou em nada, mas no final das contas ele é que se prejudicou e não propriamente o É, Parlamento. até porque o PTP desapareceu da Assembleia. De algum- A verdade é que, por mais que se pense que as pessoas estão alheias ao que se vai passando, fica a imagem mais cedo ou Sim, mais sim, tarde vão, sim, fica a vão, ideia, vai. fica a ideia. E ficou, penso eu. A falta de respeito, dignificação, falta de dignidade, é isso, nota cada vez mais quando compara a Assembleia de hoje com os tempos em que foi Presidente da Assembleia. Está tudo. Repare, eu fui presidente da Assembleia numa altura muito desafiante, que foi quando o Dr. Alberto João saiu do governo. E, portanto, havia uma vontade de fazer Diferente. diferente. Diferente em questões de procedimento, principalmente. Porque nós tínhamos consciência, no Partido Social Democrata, que tínhamos que alterar algumas coisas. Até porque o Dr. Miguel Albuquerque foi eleito com base numa postura diferente da do Dr. Alberto João, embora depois ficasse praticamente igual. Mas, portanto, nessa altura, nós tínhamos objetivos diferentes, procedimentos Renovar. diferentes, e principalmente eliminar aquilo que nós considerávamos que estava mal na anterior governação. E a abertura do Parlamento foi essencial para fazer a ponte entre a governação do Dr. Alberto João e a governação do Dr. Miguel Albuquerque. Os partidos ficaram mais à vontade, houve controle de tempos, mandei comprar na altura quadros eletrónicos para toda a gente estar ciente do tempo de intervenção. Nunca mais houve discussões, porque antes o Presidente era acusado de mais um do que o outro, não sei o quê. Com os quadros ninguém discutia. Os tempos eram fixados. Havia grelhas de tempo, penso que ainda são aquelas que estão a ser usadas, fixadas pela conferência, e nesse aspecto as coisas funcionaram bem. Só uma última pergunta. O que é que neste momento o separa de Miguel Albuquerque? Olha, eu seguramente não me manteria no governo. Isto é uma Portanto, forma. neste caso, teria saído, cabeça erguida, Tinha até sido, que tudo se sim, estabelecesse, pelo menos. tinha sido. Mas também compreendo que ele queira mostrar
a sua inocência e que tem capacidade para governar. O Dr. Miguel Albuquerque é um político muito experiente, muito E só um combativo, político experiente é que fica muito lá para combativo, manter o governo. mas Obrigado por acho perguntar. que o partido tratou mal esta questão dos congressos. Havendo um candidato alternativo, o partido deveria discutir o assunto e não impedir de discutir, porque isso vai só alargar a divisão no partido. E o descontentamento cá fora e a imagem que temos. Sim. Esta intolerância à discussão interna do Não quer, partido, não é? não penso Bom, que. temos pena de não podermos comprar tempo aqui também, não é? Passaram-se os 55 minutos, pelos vistos, sem dar conta deles, Já? não é? É verdade. É sinal que foram bons. É Nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada, Tranquada Gomes. Obrigada. Obrigado, eu. Até Foi um para a prazer. semana. Obrigado.